Olá, pessoal. Nós estamos começando o 7º vídeo do nosso curso sobre o dano da morte e os animais não humanos. Bom, até então, até o 6º vídeo, a gente investigou questões relacionadas a saber quando que alguém é prejudicado com a morte, né, e quais seriam os seres passíveis de serem prejudicados com a morte. Bom, a partir desse vídeo, a gente vai falar agora da gravidade do dano da morte, como medir a magnitude do dano da morte. Mas nesse vídeo ainda, a gente não vai entrar diretamente nessa discussão de quais são os critérios de como medir a magnitude do dano da morte. A gente vai, primeiro, abordar uma outra questão que se relaciona com essa, mas ela também tem a ver com outro fator, que é a quantidade de indivíduos que morreriam, e como pesar esses fatores e relacionar isso com a situação dos animais não humanos. Já vou explicar em seguida por que estamos abordando essa questão primeiro. Tá? Então, hoje a gente vai abordar o seguinte: a gravidade do dano da morte, né, o quanto alguém seria prejudicado com a morte, a quantidade de indivíduos que morreriam ou que sofreriam, etc., e a situação dos animais não humanos. Então, vamos lá. Bom, por que a gente está abordando isso? Né? Algumas pessoas defendem que, embora os animais não humanos sejam prejudicados com a morte, não são tão prejudicados com a morte quanto são os membros da espécie humana. Bom, nesse vídeo a gente não vai discutir essa afirmação, vamos discutir ela em outros vídeos, tá? Bom, com base nessa afirmação, né, os animais não humanos são menos prejudicados com a morte, é o que diz essa afirmação. Com base nisso, algumas pessoas defendem que, então, a situação dos animais não humanos, sejam os animais que estão sendo explorados pelos humanos, sejam os que vivem na natureza, que ela não é tão grave quanto são outros problemas onde tem mortes de humanos. Tá? Bom, o que eu quero mostrar é que, mesmo que essa primeira constatação fosse verdadeira, né, mesmo que os animais não humanos fossem menos prejudicados com a morte do que são os humanos, não necessariamente se segue essa conclusão aqui, né, de que, então, a situação dos animais não humanos não é tão grave quanto outros problemas aí que envolvem mortes de humanos. Por quê? Bom, um problema com essa conclusão, tá? Primeiro, né, eu vou defender então que ela não seguiria nem mesmo se os animais não humanos fossem menos prejudicados com a morte do que são os humanos. Então, por quê? Porque existem outros critérios que são importantes para se determinar a gravidade de uma situação, a importância de um problema, e não é só os critérios que dizem respeito à morte. Por exemplo, existe o critério da quantidade de sofrimento também. Tem vários outros que a gente vai ver em seguida. Né? Então, a gente não pode avaliar o quão grave é um problema apenas a partir de fatores que dizem respeito à morte, seja lá a quantidade de indivíduos morrendo, a quantidade de mortes, seja lá a gravidade do dano da morte individualmente. Tá? E a gente já vai mostrar alguns exemplos para a gente ver isso. Bom, um outro critério importante para a gente avaliar o quão grave é o problema é o sofrimento presente nessa situação. Por exemplo, poderia ser defendido que a gente deve priorizar mudar a situação dos animais não humanos, porque não existe nenhuma outra que tenha uma magnitude de sofrimento tão gigantesca, né? Não tem nenhuma outra que sequer chegue perto em termos de magnitude de sofrimento. Seja lá se a gente estiver estipulando essa magnitude de sofrimento em termos da soma total do sofrimento, ou em termos da quantidade de indivíduos sofrendo, ou em referência ao nível de sofrimento individual, né, de cada indivíduo. Então, poderia ser dito o seguinte: tá, mesmo que os humanos sejam mais prejudicados com a morte, a situação dos animais não humanos é ainda muitíssimo grave e talvez mais urgente, dada a quantidade de sofrimento, né? Indivíduos sofrendo, de sofrimento individual, de sofrimento somado, etc. Bom, para a gente defender essa posição, né, isso que eu comentei agora, não é necessário defender que minimizar o sofrimento necessariamente tem peso maior do que prevenir mortes. Tá? Por quê? Por conta da quantidade de indivíduos. Porque mesmo que ambos os parâmetros sejam admitidos como tendo o mesmo peso,
a gente poderia ainda defender a prioridade dos animais não humanos. Basta que a gente assuma que esses fatores, o sofrimento e a quantidade de mortes, sejam comensuráveis. Vou dar um exemplo do que é isso, né? Comensurabilidade. Vamos ver alguns exemplos. Então, vamos ver, comensurar aqui dois fatores, né? Morte e sofrimento. Por exemplo, poderia ser dito o seguinte, que a partir de certo ponto, em termos de intensidade e duração do sofrimento, né? Sofrer é pelo menos tão ruim quanto, ou até mesmo pior do que morrer. Por exemplo, vamos imaginar assim que a gente teria o corpo todo queimado, né? A partir de certa intensidade e duração do sofrimento, a maioria das pessoas considera que sofrer é ainda pior do que morrer, né? E, analogamente, a gente considera que, por vezes, é razoável passar por certa intensidade e magnitude, né, e duração do sofrimento para continuar vivo. Então, quer dizer que, a partir de certo ponto, o que importa mais é prevenir sofrimento. Até essa linha, o que importa mais é continuar vivo, né? Seria mais ou menos assim. Bom, e aí vamos supor o seguinte, vamos supor que os animais não humanos não fossem prejudicados com a morte. Como a gente viu em outros vídeos, eles são prejudicados com a morte, né? Mas vamos supor que eles não fossem e que eles fossem prejudicados só com o sofrimento. Então, nesse caso, a gente teria que, de um lado, computar o sofrimento dos animais não humanos e, do outro lado, somar o sofrimento dos humanos mais o dano da morte dos humanos. Tá? Mas, ainda assim, mesmo que a gente fizesse isso seria insuficiente para justificar dar prioridade aos problemas que afetam os humanos. Por quê? Por conta da quantidade enorme de animais não humanos cujo sofrimento se encontra acima desse limite, onde o sofrimento é ainda pior do que a morte. Tá? A quantidade de animais não humanos que passam por sofrimentos assim é tão gigantesca que mesmo que se a gente desse um peso muito maior para as mortes de humanos, né, do que evitar o sofrimento dos animais não humanos, essa conclusão ainda se manteria. Vamos ver um exemplo assim. Tá? Só que agora eu vou dar um exemplo só com quantidade de mortes para ficar mais simples. Tá? Então agora a gente vai comensurar a gravidade do dano da morte individualmente, né, o quanto cada indivíduo seria prejudicado com a morte, versus a quantidade de indivíduos que morreriam. Então, o que é mais importante, né? Por exemplo, prevenir a maior quantidade de mortes ou prevenir uma menor quantidade de mortes, mas que os indivíduos seriam mais prejudicados com a morte. Né? Claro, dependeria de como a gente vai comensurar o peso da quantidade de indivíduos e o peso da gravidade, né, do dano da morte individualmente. Mas o que eu quero mostrar é que, seja lá onde a gente estabeleça essa linha aqui, para determinar quando que uma coisa passa a ser mais importante do que a outra, né? Se pesa mais salvar uma maior quantidade de indivíduos, se pesa mais salvar uma minoria que seria mais prejudicada individualmente se não fosse salva, etc. O que eu quero defender é que, seja lá onde a gente estabeleça essa linha limite, para dizer, a partir daqui, importa mais salvar a maior quantidade de indivíduos, e até ali importa salvar aqueles indivíduos que seriam mais prejudicados com a morte, mesmo que seja a minoria. A gente teria que estabelecer ela em lugares muitíssimo arbitrários para conseguir defender que os problemas humanos teriam prioridade. Se a gente estabelece em qualquer lugar razoável, a gente tem que defender que, devido à quantidade astronômica gigantesca de animais não humanos, tendo situações de morte prematura, por exemplo, né, e de sofrimento, que deveríamos priorizar melhorar a situação dos animais não humanos. Vamos ver um exemplo. Tá? Para simplificar, né, o exemplo, vamos imaginar que a prioridade de um problema, né, de uma causa, por exemplo, deve ser determinada unicamente com base na morte. Né? Quantidade de mortes e gravidade do dano da morte individualmente. E vamos supor que a morte de um humano fosse 2 vezes pior do que a morte de um animal não humano. Né? Que cada humano fosse prejudicado com a morte em dobro do que seria cada animal não humano. Então, isso significaria o quê? Que para a gente ter um mal equivalente da morte de um humano, teriam que morrer 2 animais não humanos. Estou assumindo isso para efeito de argumentação.
né? Não estou defendendo isso. Bom, vamos supor que a quantidade de mortes anuais de animais não humanos no mundo fosse de aí, apenas 20 bilhões. Por que eu estou chamando de apenas? Né? Porque morrem trilhões de animais não humanos. Isso estou computando só os animais que são mortos pelos humanos. Né? Tem aí uma quantidade gigantesca de animais que morrem na natureza astronômica, né? Muito maior do que essa. Mas vamos supor que a quantidade de animais mortos anualmente, né, que morressem, seja lá se fosse na exploração, por causas naturais, fosse de aí apenas 20 bilhões. Então, se o mal da morte de humanos pesasse o dobro, então, para existir outra situação, onde os humanos são as vítimas, né, que fosse mais importante do que essa, ela teria que vitimar, no mínimo, aí, né, mais do que 10 bilhões de humanos por ano. Né? Porque, ou seja, se a morte de humano teria o dobro de importância, né, para ter um problema equivalente a esse, teria que matar 10 bilhões de humanos por ano. Mas a população humana não chega a 8 bilhões. Né? Então, teria que ser um problema que dizimasse anualmente, no mínimo, mais do que a população humana mundial. Né? E não existe um problema assim. Bom, isso mesmo que a gente diminuísse bastante, né, a quantidade de animais mortos anualmente, mesmo se fosse 20 bilhões. Né, a situação real a disparidade é muito maior. E, olha só, a mesma conclusão se seguiria mesmo se cada vida humana valesse muito mais do que o dobro do que cada vida não humana. Porque alguém poderia pensar, mas tu está chegando nessa conclusão só porque tu está dizendo que a vida humana vale só 2 vezes mais do que a vida dos animais não humanos. Né? Mas se fosse, sei lá, 4, 8, já não chegaria. Quer ver? Vamos ver um exemplo. Tá? Olha só. O número total de animais não humanos na natureza, né, em um dado momento, né, não é números anuais, mensais, não, é num instante, né, é em torno de 1 quintilhão e 10 quintilhões. Tá? Ok. Então, para quem não sabe, né, a maioria das pessoas não sabe, mas quase a totalidade desses animais que nascem na natureza nasce para experimentar sofrimento e ter morte prematura. Tá? Tem outros vídeos aqui sobre isso, que eu não vou entrar em detalhes agora. Tá? Mas então, quase a totalidade desses animais, né, entre 1 e 10 quintilhões, nascem para experimentar sofrimento e morrer prematuramente. Ok, vamos chutar por baixo, né, e vamos supor que essa quantidade fosse de 1 quintilhão, né, porque é entre 1 e 10 quintilhões. Né, vamos supor que fosse 1 quintilhão. Bom, mesmo assim, né, vamos chutar ainda mais por baixo. Vamos supor que desses 1 quintilhão, apenas 1% fosse senciente. Né? Só 1% desses animais seria capaz de sofrer e de chutar, e o resto seriam só meramente vivos, assim como plantas e fungos. Então, só que 1% de 1 quintilhão é 10 quadrilhões. Tá? Seriam ainda 10 quadrilhões de vítimas não humanas que nasceriam para sofrer e ter mortes prematuras. Bom, isso significa que para a gente ter uma questão igualmente importante, né, uma outra que envolvesse morte de humanos, teria que ser uma que matasse os 8 bilhões de humanos, e a gente teria que ainda assumir que os humanos seriam prejudicados com a morte 1,25 milhões de vezes mais do que cada animal não humano. Ou assumir que o bem dos humanos, né, de cada humano importa 1,25 milhões de vezes mais do que o bem de cada animal não humano. E isso, né, dado o princípio da igual consideração, que a gente viu lá no primeiro vídeo, seria absurdo, né? Porque se aquele princípio estiver correto, não existe justificativa sequer para a gente dar um peso levemente maior para o bem dos humanos. Tá? E, dado o que a gente viu sobre dano da morte, parece que também é absurdo supor que os humanos seriam prejudicados com a morte de maneira tão mais grave. Uma possível objeção a esse raciocínio que eu fiz é dizer que os números não importam, né? Porque todo o raciocínio que eu apresentei aqui, ele parte do princípio de que a situação dos animais não humanos é tão urgente, é tão importante, dada a quantidade de vítimas, né? Que são quintilhões de vítimas. Né? Só na exploração animal já são trilhões, muitos trilhões anualmente, mas se levar em conta também os animais que estão na natureza, chega a quintilhões. Né? Então, estou dizendo, olha, essa questão é tão importante pela quantidade de vítimas. Claro, também pelo sofrimento individual de cada vítima, também pela prematuridade da morte, mas eu estou focando aqui agora na quantidade de vítimas que é astronômica.
Uma objeção seria dizer o seguinte: bom, os números não importam, a quantidade de vítimas não importa. Que é que faz o Taurek, né, nesse artigo aqui. Será que os números deveriam contar? Né, é o nome do artigo. Né? É um artigo antigo, lá de 77. Qual é o argumento dele? Bom, ele tem vários argumentos, né, mas eu vou falar aqui do principal. Né? Então, o Taurek ele defende o seguinte, que os números não importam, porque, diante de uma decisão entre salvar um único indivíduo ou salvar muitos, seja lá quantos forem esses muitos, na visão do Taurek, pode ser 10, pode ser 100, pode ser 1000, pode ser 1 quintilhão, seja lá quantos forem. Ele diz o seguinte, tudo mais sendo igual, né, por exemplo, cada um desses indivíduos ser prejudicado em mesma medida com a morte, todos igualmente inocentes, etc. Vamos supor que todo o restante é igual. Ele diz o seguinte, que nós devemos atirar uma moeda, né, para o ar, para sortear, e assim a gente vai dar um peso igual ao bem de cada um. Né? Ou seja, de um lado tem o um indivíduo, do outro lado tem os quintilhões. Ele fala que, atirando a moeda para o ar, a gente dá um peso igual ao bem de todos os envolvidos. Tá? Bom, vamos ver agora uma resposta a esse argumento do Taurek. Né? Essa mesma resposta ela tem em dois lugares. Né? Tem nesse artigo do Derek Parfit, né, Enumerate Ethics, que é de 78, né, um ano depois lá do artigo do Taurek, e tem lá no livro do Tom Reagan, né, The Case for Animal Rights, é um livro muito, muito conhecido, né, que é de 83. Qual é a resposta? Né? O Parfit fala o seguinte, que se você atira uma moeda, né, você não está dando peso igual ao bem de todos os envolvidos. Você está dando um peso gigantescamente maior do um indivíduo, né? Porque ele está tendo um peso equivalente ao dos outros quintilhões. Né? Então, o Parfit defende que dar um peso aos números, né, a quantidade de vítimas, surge exatamente do princípio da igual consideração. Surge exatamente de se dar um peso igual ao bem de cada um. Por quê? O que diz o Parfit? Se cada um conta por um, né, se o bem de um indivíduo não é mais importante do que o bem de outro, então é por isso que o bem de 2 conta por 2, de 3 conta por 3 e assim por diante. Né? Um quintilhão conta por um quintilhão. O Tom Reagan concorda com o Parfit nesse sentido. Né? Veja, o Tom Reagan tem muitas críticas à ideia de agregação no utilitarismo, né? Mas isso não quer dizer que ele não considere que números importam. Né? Vejam o que diz o Reagan. Ele diz que atirar uma moeda para o ar seria tratar os muitos como se fosse um indivíduo só, né? E tratar o indivíduo único como se fosse muitos. Tá? Bom, então isso parece sugerir que os números sim importam. Tá? Então, se isso tudo fizer sentido, né, que eu falei, então a quantidade vastíssima de animais não humanos em uma situação de sofrimento, né, e a quantidade astronômica de morte, das mortes deles, né, mortes prematuras, são razões muito fortes para a gente priorizar melhorar a situação dos animais não humanos. Isso significa que a situação dos animais não humanos não é um probleminha trivial, né, que a gente deveria se importar só um pouquinho. Não, parece que é um problema urgentíssimo, dada a quantidade de vítimas sofrendo e tendo mortes prematuras. E, importante, né? Se aquele raciocínio que eu desenvolvi faz sentido, então, essa conclusão se manteria de pé, mesmo que eles fossem menos prejudicados com a morte do que são os humanos, dado aí o peso dos números, tá? Porque a quantidade tão gigantesca de indivíduos. Bom, e essa conclusão se manteria, mesmo que a gente desse um peso menor ao bem-estar dos animais não humanos. Bom, e uma coisa que a gente não discutiu aqui é a afirmação de que os animais não humanos são menos prejudicados com a morte do que são os humanos. Tá? Isso a gente vai discutir em outros vídeos. Bom, como a gente viu, independentemente dessa afirmação ser ou não verdadeira, a gente viu que a gente tem fortes razões para manter uma prioridade em tentar mudar a situação dos animais não humanos por vários fatores, né? Quantidade de indivíduos sofrendo, quantidade de morte prematura, quantidade de sofrimento individual por indivíduo e etc. Mas o ponto é, se essa afirmação for falsa, né, a afirmação de que os animais não humanos são menos prejudicados com a morte do que são os humanos, então a situação dos animais não humanos merece uma prioridade ainda maior. Né?
Então, é isso que a gente vai discutir nos próximos vídeos. Tá? Obrigado, até lá.